Olá, Canaries! Está começando mais um Canary Review aqui no blog Norwich South America Canaries do Twitter, @NorwichCityFCBR, que sou eu, Brazilian Canary, mais uma vez aqui com vocês. Bom, antes de tudo, vamos explicar uma coisa que aconteceu. Esse Canary Review já tinha sido feito, já era para ter sido postado, na verdade. Porém, devido ao apagão que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e algumas outras regiões do Brasil, eu acabei não conseguindo postar ele na hora que eu havia prometido e eu decidi acrescentar algo a mais nesse Canary Review, porque eu já tinha respondido diversos comentários de um dos nossos acompanhantes aqui do blog, que é o nosso amigo Daniel Chagas, e simplesmente por acabar a luz apagou tudo que eu tinha feito, então isso foi um pouco frustrante. Então eu acho que vai ser compreensivo eu responder tudo por aqui de uma forma mais rápida e dinâmica para até facilitar a compreensão de todo mundo. E abrindo também a opção de você mandar a sua pergunta para mim, que eu respondo sem problemas. Você que está acompanhando esse podcast, mais um podcast aqui, número 4 do blog. Bom, e é isso aí, vamos primeiro falar do jogo contra o Cardiff City, onde o Norwich perdeu por bobeira. O Norwich começou a partida muito bem. Aliás, na partida inteira, tirando os 5 minutos iniciais do segundo tempo, o Norwich esteve bem. Começou o jogo impulsionando e prensando o Cardiff, na verdade, né? Diante da sua torcida, o Cardiff estava sofrendo bastante com o ataque do Norwich, que estava levando bastante perigo. O David Marshall fazendo defesas brilhantes ao longo de todo o jogo. E até que o Norwich conseguiu abrir o placar com o Snodgrass, que deu uma entrevista recentemente falando que ama o clube, que quer ficar no clube, que as especulações que tiveram eram todas inválidas e que a briga que ele teve com o torcedor durante a partida, durante o empate contra o Newcastle, foi uma coisa do jogo, sangue quente, mas que se sente culpado, que ele pede perdão para a torcida e que vai se dedicar bastante em campo. Ele quer ficar no norte, ele quer mostrar que vale o que foi apostado nele. O Snodgrass é um excelente jogador na minha opinião, então para mim o Snodgrass ficando no Norwich é perfeito. Bom, seguindo adiante, no segundo tempo, aí que veio o balde de água fria. Nos 5, 10 minutos iniciais, o Norwich simplesmente tomou a virada do Cardiff. Em dois lances, isso mesmo, em dois lances de bola na área, o Norwich tomou o gol. Sendo que o Cardiff só atuou naquele momento. Depois dos gols do Cardiff, sumiu o Cardiff na partida. O Bellamy entrou para esse segundo tempo bastante motivado, porque parecia que a torcida do Cardiff pegava bastante no pé dele, né? Ele tava tantos jogos já sem marcar, agora me falha na memória o tempo, mas logo contra o Norwich ele decidiu voltar a marcar, coisas que só acontecem com o Norwich também, né? Um mimezinho que eu ia acrescentar também é o David Marshall, ex-jogador do Norwich também, assim como o Bellamy, fez uma partida brilhante. E é curioso, né? Espera jogar contra o Norwich pra fazer essa partida espetacular. Quando é contra um time tipo o Manchester, eles não jogam desse jeito. Mas isso aí são coisas de futebol, eu não posso também ficar lamentando esse tipo de coisa. É um mimimi à parte, mas que eu gostaria de ressaltar. Bom, próximo ponto é o ponto que a gente vai lutar muito para ter. Na verdade, os pontos. Que é contra o Manchester City. O tópico 2, falamos agora do próxima partida do Norwich, que é contra o Manchester City no Carroll Road, nesse sábado, dia 8/2, que vai ser às 3 horas horário de Brasília. Ainda não foi anunciado qual canal vai transmitir o jogo, porém o Norwich de fato tem um desafio muito, muito, muito difícil pela frente. O Manchester City deve vir mordido porque perdeu para o Chelsea. Os torcedores do Norwich na rede social do Twitter até comentavam que gostariam que o Manchester City vencesse o Chelsea para que eles entrassem no jogo do Norwich com menos empenho, porém parece que isso não vai ser o que vai acontecer. Vai ser um jogo de duas equipes tentando da vitória. O Norwich principalmente porque não se encontra numa posição, digamos assim,
que você possa respirar aliviadamente, né? Uma posição tranquila na tabela. O Norwich perdeu pontos importantes e agora vai ter que sofrer para recuperá-los. E eu espero que recupere, porque precisamos bastante. Bom, próximo ponto é, vamos falar do Rick Van Wolfswinkel. Será que ele seria o novo não, o Torres do Norwich? Eu espero que não, mas é isso aí, galera. O que estão falando por aí é que o Rick Van Wolfswinkel é a versão Torres do Norwich City. Chegaram até a especular que o Norwich queria vendê-lo para ser ressarcido, né? Porque até então o Rick não teve como render o seu futebol aqui lá no Carroll Road. E a imprensa também vazou uma revisão de um olheiro do Manchester United, onde ele mostrava que o Rick Van Wolfswinkel era um jogador que o Manchester United queria contratar. E o Norwich conseguiu passar por cima do Manchester e até do Napoli também, que está com bastante dinheiro e investiu bastante nas janelas anteriores no seu time. Bom, e aí o Norwich conseguiu investir, conseguiu contratar, anunciou o atacante, porém o The Wolf ainda não teve a chance de balançar as redes. Aliás, teve, mas não com a, digamos assim, com absoluta certeza que ele vai fazer o gol, entendeu? Foi uma situação seguinte: o Rick não recebe bolas na área, porém ele também não se esforça o suficiente, na minha visão de torcedor e de analista mesmo da situação. Eu vejo que o Rick Van Wolfswinkel precisa de um pouco mais de motivação dentro de campo. Ela precisa dar motivação emocional para ele, mas ele precisa de um pouco mais de empenho físico em campo, jogar mais, ter mais raça. E assim, o Rick Van Wolfswinkel marcou no primeiro jogo do Norwich, um gol de cabeça, agora me falha contra quem foi. E depois disso teve uma lesão e ficou bastante tempo sem jogar. Voltou a jogar contra o Newcastle fora de casa, não foi lá essas coisas e até agora não conseguiu render tudo aquilo que a torcida e que os diretores do Norte principalmente esperam dele. Mas o futebol é aquilo, né? Um dia você tá mal, o outro você tá bem. Então vamos torcer pro Rick Van Wolfswinkel melhorar o quanto antes para que ele não fique com essa tarja de Torres do Norwich, digamos assim. E que jogo melhor para ele fazer isso contra o Manchester City, né? É um jogo onde as apostas dão 16,45 libras de lucro ao cara que apostar pelo Norwich. Amigo, imagina 100 mil pessoas dando 17 libras para você. É muito dinheiro, então as apostas estão todas em cima do Manchester City para sair como vencedor. Se o Norwich vence essa partida, vai ser um jogo espetacular. E será um jogo espetacular, né? Porque são duas equipes que querem a vitória e o Rick Van Wolfswinkel precisa botar o nome dele lá de volta como um jogador de estrela no Norwich. Ele foi contratado para ser estrela do Norwich, que até então não tem brilhado. Bom, e para finalizar esses 4 primeiros tópicos, vamos falar do Deadline Transfers Day, que foi o último dia de transferências lá na Europa. O Norwich não se movimentou muito, ficou só no Yobo mesmo, que foi contratado por empréstimo. Não sei se o Norwich pretende contratá-lo por definitivo no final da temporada. Eu acho muito difícil por causa da idade de 33 anos do atleta. O Yobo veio emprestado do Fenerbahçe, então eu penso que foi só para suprir mesmo o elenco. E também essa deficiência que o Norwich tem na defesa, né? Apesar do Bassong ser um jogador de nome ali, ter partidas regulares, ultimamente não tem sido um colírio vê-lo jogar, né? Nem o Turner também é muito irregular jogando. Então, pra você ter uma ideia, o melhor zagueiro do Norwich pra mim até então é o Ryan Bennett, que vem sido sólido pelo menos, marcando gol, inclusive. Bom, agora vamos à sessão das perguntas. Eu vou só analisá-la aqui e daqui a pouquinho eu volto. Pronto, estamos de volta. Vamos lá. O Daniel Chaco me enviou algumas perguntas aqui e eu vou respondê-las na ordem que foram enviadas. Primeiramente, ele comentou sobre o Hanok e o Burdiço e eu concordo. O Norwich realmente tem esse planejamento de
de sonhar alto, digamos assim, de, como você mesmo disse, né, de almejar sempre um crescimento do clube, né? É, esses 3 anos, 4 últimos anos do Norte foram todos voltados para isso. E por isso talvez o Norte fique sempre meio que dependendo muito do final do ano com as suas finanças, né? Isso leva muito em conta. E falando nas próprias finanças, o Tetem, né, que você citou, que você perguntou se já venderam e tal. Não, ainda não vendemos o Tetem, mas eu penso que no fim da temporada devemos nos desfazer dele, porque o Tetem não tem jogado, né? O Johnson tem sido a opção do Hilton para essa temporada, e juntamente com o House e o Fer. Que o House tem feito uma boa temporada, mas se machucou agora, né? Então espero que ele continue bem quando ele voltar aos gramados. Falando do Gutierrez, rapidamente também, eu gostei muito da contratação, porque o Norte estava com a lesão do Pilkington e o Snodgrass estava vindo uma fase meio ruinzinha, e o Redmond estava errando muito no fundamento. Fazia boas jogadas, mas na hora de concluir ele sempre fazia uma atrapalhada. Cruzava a bola para fora do estádio, mas não acertava nunca, entendeu? Então o Gutierrez pode trazer muito ao Norte. É um empréstimo até o fim do ano. Talvez o Norte venha a contratá-lo por definitivo no fim da temporada. Foi uma boa aquisição. Bom, além disso, tivemos também a questão do Hilton, né, que você mesmo disse. Eu estou tentando falar diretamente com o Daniel assim, mas você que está ouvindo a parte, por favor, se quiser opinar, fique à vontade. A questão do Hilton é muito complicada, porque pelo que parece, pelo que é visto no cotidiano do Norwich City, pelo que os diretores publicam, ou publicavam pelo menos, é que o Norwich não vai se desfazer do Hilton até o fim da temporada. Isso é fato. Porém, não se sabe ao certo se a diretoria ainda vai mantê-lo devido a essa irregularidade dele. Ele é muito limitado, como você mesmo disse. Ele não tem impulso de um treinador que não tem essa visão futurística que nem o Norwich tem. Ele não é um treinador que você olha pra ele e fala, pô, esse cara almeja títulos, almeja fazer o time crescer. Ele é um cara que tá aí para manter o Norwich, para ficar naquela mesmice mesmo de 14º a 12º lugar no máximo. Então é complicado. O Norwich com esse planejamento visionário, e o Hilton com esse planejamento dele estagnado, então fica bem complicado. Eu acho que o Norwich já deveria ter trocado de técnico, não era para ter ficado enrolando, mas provavelmente para não ter que rescindir o contrato e pagar uma multa, o Norwich deve esperar mesmo chegar no fim da temporada, que deve ser o fim do contrato do Hilton, para ver se renova ou não. Eu espero que não renove, e que dessa forma o Norwich possa contratar alguém. Já foi especulado alguns nomes na temporada, como até mesmo o do Di Matteo. Eu acho que seria uma excelente contratação o Di Matteo no Norwich, né? Porque é um cara, apesar de ter assumido o Chelsea no final da Champions League, ele pegou o Chelsea e foi campeão da Champions League, né? Então dá um nome a mais, né? Dá aquela moral assim pro time, né? Dá até confiança pros jogadores, talvez seja até isso que falte, né? Um pouco de confiança no treinador, e que possa fazer os jogadores se sentirem mais confiantes também dentro de campo. Bom, dando sequência, eu cheguei na parte onde você cita vender os Snodgrass e o Tetem. O Tetem tudo bem, eu concordo, até mesmo o Beck que você cita ao final, porque o Beck não está sendo aproveitado. Eu acho que a questão do Beck foi mais um desespero do Norwich na época para contratar alguém para suprir mesmo o que a torcida queria, né? A torcida queria contratação, queria ataque, algum atacante, e a diretoria do Norwich conseguiu meio que no desespero fazer essa troca, né? Entre Morrison e Beckham. Mas o Beckham veio e o Hilton não põe ele para jogar, então não adianta. Foi meio que uma troca só pra dar o doce pra criança, né? A questão do Snodgrass, do Tete eu concordo, ele deveria ser vendido e ajudar bastante nas finanças. Agora a questão do Snodgrass eu acho complicado, porque o Snodgrass, bem ou mal, ele é um jogador que se dedica muito dentro de campo e ele tem habilidade.
eu acho que o Norwich acabaria perdendo bastante com ele. Ele nesse último jogo contra o Cardiff, ele atuou muito bem. Ele meio que tá mordido com ele mesmo, porque ele tá se sentindo culpado por causa de uma briga que ele teve com o torcedor. Ele xingou o cara, ele xingou de volta. Ele se sentiu bastante culpado, ele fez uma nota, emitiu uma nota pelo clube, um vídeo esclarecendo, pedindo desculpas. E declarou um amor assim dele pelo Norwich, que ele queria ficar, que queria isso e aquilo. Então eu gostei desse depoimento dele. E assim, quando o torcedor vê algo assim do jogador, é sinal que o cara quer mostrar que tá empenhado no time, né? Tem amor à camisa. Então eu acho que isso falta bastante no Norwich. Não que o Norwich não tenha jogadores de amor à camisa, mas sim jogadores empenhados pra chegar no campo e dar a vida. O Snodgrass dá a vida bastante dentro de campo, isso eu tenho certeza. No último jogo, então, chegou a até ser engraçado ele dentro de campo. Eu não sei se você conseguiu chegar a ver o jogo, mas teve até um momento que causou um lateral. Ele saiu brigando lá com o Gandula, pedindo a bola rápido, não sei o que. É um cara que eu gosto muito. Ele sendo mais desenvolvido por um técnico melhor, eu colocaria até ele para jogar na função do Hulahan. Que o Snodgrass é um cara de habilidade que sabe cortar, virar pro lado, cortar, dar o chute. Ele é o cara que consegue enxergar o atacante se movimentando. Porém, o Snodgrass vem jogando como winger, então fica um pouco complicado. Pra você ter uma ideia, no Leeds United, quando ele jogava lá, ele jogava de segundo atacante às vezes. E ele fazia isso de uma forma exemplar. Então o Snodgrass tem ainda muito que render no Norwich. Eu não vejo o Snodgrass ainda jogando 100% dele. Eu acho que ele ainda tá nos 70, 80%. Eu acho que ele, não no sentido de habilidade, mas sim no sentido de posicionamento. Acho que ele pode render muito mais jogando mais centralizado, auxiliando os atacantes, do que sendo um winger mandando bola na área toda hora. Até porque essas bolas na área do Norwich nem sempre dão certo. Sobre os atacantes que você mencionou, o Streller é um atacante que eu já acompanhei algumas vezes jogando pelo básico. É um cara que seria interessante pintar no Norwich. E que seria mais interessante ainda se o Beck fosse vendido, por exemplo. O Norwich poderia sim tentar a contratação desse Streller, que é um bom atacante, no meu ver, também. Já o Henrique, esse que você mencionou do Manchester United, eu já desconheço. Então eu já não posso opinar muito. Mas, indo pelo que você me disse, parece que também é um bom jogador que não está sendo bem aproveitado no Manchester United. Que de potencial. Provavelmente ele deve ser um jovem que deve ter bastante futuro como jogador. Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver. Bom, acabei de ler aqui, então vamos lá. Bom, é curioso, né? Eu deveria ter respondido antes isso, porque o Bassong realmente ele é muito bom jogador. Quando ele tá no seu potencial, ele joga muito. Mas ele tem feito umas besteiras nos jogos do Norwich que tá deixando a torcida meio de rabo de olho pra ele. Pô, cara, que isso? Tá bobeando. Então, até mesmo o próprio Bassong tá meio... tá passando uma insegurança assim pro time. O Ryan Bennett, que eu mencionei um pouco antes, tem sido esse cara mais seguro na defesa do Norwich. Mas vendo por outro lado no Bassong em seus melhores dias, fico imaginando também, né? Se o Ranocchia viesse, nossa, Bassong e Ranocchia seria uma baita de uma muralha, né? Mas temos que contentar com o que conseguimos, como você mesmo disse aqui na frase do Sherlock Holmes. E citando aqui o Ciani é um bom jogador sim. Ele não tem sido aproveitado na Lazio. Já vi alguns jogos dele. Ele passa segurança também. Você vendo ele passa uma boa segurança assim pra equipe. Mas a Lazio não conseguiu o Sendeiros e o Norwich não conseguiu o Ciani. Então não adiantou muita coisa. O Sendeiros foi pro Valência. E nessa o Bassong acabou ganhando o Yobo para ser o companheiro de zaga dele. O que não sei se vai ser uma boa coisa, porque o Yobo já tem 33 anos, então aí já pesa a questão da idade, não sei se ele vai conseguir correr, né, bastante, mas espero que ele consiga, né.
se o Léo Moura do Flamengo tá velho e corre daquele jeito, então ele pode conseguir também, né? O temperamento físico do Fenerbahçe deve ser bom. Sobre o Holahan, também não venderia em hipótese alguma, porque o Holahan ele tá que nem o Snodgrass, como eu falei antes, ele tá com sangue nos olhos pra jogar. Só que o Hilton, esse maldito, não põe ele pra jogar, então é aquilo, né? Eu ficava imaginando um setor de meio de campo com o Snodgrass e o Holahan juntos. Pra mim seria muito bom. Ainda mais com o Gutierrez chegando agora, ou então com o Redmond melhorando seus atributos de fundamento. Seria um setor ofensivo bastante forte, ao meu ver. E a questão da reposição financeira do Norwich, que é uma coisa que eu parei aqui até para fazer uma pesquisa antes de eu responder essa última parte. Eu tava analisando e não consigo mais entrar em contato com o David McNally. Ele mesmo mudou o Twitter dele, excluiu o Twitter dele por enquanto. Não sei o que houve lá no Norte, mas parece que foi uma coisa interna do clube. E parece que o Norwich deve ter outros patrocínios. Recentemente acrescentou no banner das entrevistas que fica atrás dos jogadores, tem um patrocínio de apostas, então essas empresas de apostas sempre trazem algum dinheiro ao clube. No fim da temporada o Norwich vai ter o prêmio de torcida, porque o Norwich ganhou mais uma vez o prêmio de melhor torcida da Premier League. O Norwich, além disso, tem a renda sempre de 27 mil de público no Carroll Road. Eu não sei o valor, porque o preço dos ingressos não é divulgado assim avulso, né, no Twitter, então acho que não teria nem como calcular isso. Mas tendo em média 27 mil pessoas por jogo, com, digamos assim, mesmo se fosse 5 libras o preço do ingresso, já seria um lucro enorme. Então a questão do financeira do Norte, eu creio que vai ficar muito boa. Ainda tem a premiação da Premier League no fim da temporada, sem contar com a Viva, que é a patrocinadora master, assim, como dizemos aqui no Brasil. A Viva é a patrocinadora master do Norwich. Renovou por 6 anos. Ano passado ela renovou por 6 anos com o Norwich. Esse ou seja, agora tem mais 5 anos de contrato. O Norwich, nessa questão financeira, está recebendo bastante auxílio de terceiros, assim, dessas empresas, desses patrocinadores e dos próprios torcedores da Premier League, da FA, por causa dessas premiações, que vem muito em causa dos torcedores, né? Como, por exemplo, que eu já disse, a premiação de melhor torcida da Premier League. O Norwich vai ganhar 9 milhões, eu não me lembro, é uma coisa assim. É interessante essas premiações, é muito bom pro Norwich conseguir essas aquisições. Mas é aquilo, né? Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter um time repleto de jogadores bons se você... Bom, não repleto, né? Mas com uma média de jogadores bons. Um time titular bom, pelo menos o Norwich consegue. O banco fica um pouco a desejar. Mas não adianta ter jogadores de qualidade. Um setor financeiro bom e não ter um técnico que consiga arrumar um time de forma ofensiva sem que prejudique a zaga, e vice-versa, né? Uma forma defensiva que não prejudique o ataque. O jeito é trocar o Chris Hughton, não vejo outra opção. Eu espero que tudo isso mude, e muito obrigado pelas perguntas, Daniel. Você novamente alimentando o site, o blog com suas perguntas, e fique à vontade, quando quiser mandar, mande mais. E é isso aí. Canaries, obrigado por assistirem esse enorme Canary Review. Reexplicando, eu refiz o Canary Review, eu tinha já explicado, tinha já respondido as perguntas do Daniel, e já estava finalizando a publicação do Canary Review 4 no YouTube, porém teve um blackout aqui no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil e apagou tudo, eu tive que refazer, e eu preferi logo responder tudo de uma vez. Ficou grande, ficou, mas eu vou deixar separado a parte de onde em que período do tempo desse podcast eu vou começar a falar de tal coisa. Então vai ficar bem tranquilo pra vocês, qualquer coisa é só passar. Então não tem problema. E é isso aí, galera. On the ball City, never mind the Daniel. E meu Deus, vamos ganhar do City, dos nossos rivais de Manchester.
Os Citizens de Munster. Vamos vencê-los. Por quê? Never mind the danger, né, amigo? E a gente precisa dos 3 pontos. É isso aí, galera. Fui!